Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como chamar o módulo de função a partir de uma aplicação Node.js. Eu criei essa pasta num repositório meu no GitHub que tem os arquivos necessários e as instruções para que a gente faça essa chamada de um módulo de função a partir de uma aplicação Node.js. Então, como que a gente faz? Primeiro, vocês vão abrir esse arquivo aqui, o leame.txt. Então aqui eu estou explicando o que vocês precisam fazer passo a passo, tá? Então aqui a gente vai usar esse projeto aqui como base, tá? Da própria SAP, o Node-RFC. O ambiente que a gente vai fazer todo esse processo vai ser num Linux, num Fedora Server 38, 64 bits. Então vamos lá. Primeiro passo é entrar nesse link https://mi.sap.com/software-center, onde a gente vai fazer o download do SDK necessário, tá? Quando você acessar essa URL, vai pedir um login SAP com permissão para acesso à área de downloads, tá? Aquele cadastro que você faz de forma pública não vai funcionar, tá? Tem que ter um usuário específico que tenha essa permissão. E lá no Software Center, vocês vão procurar pelo termo NWRFC SDK 7.50. Então, copie esse termo. A gente vai lá para o Software Center. Aqui no Software Center, vocês vão colar o termo, vão pesquisar, e ele vai trazer essa linha. Clique, e aqui vocês vão selecionar a opção Linux On x86-64, 64 bits, que é a opção correta para o nosso cenário aqui, que é um Fedora Server 64 bits, tá? Caso você selecione outra opção, né, Windows, Mac, aí vai ser um processo diferente, tá? Então vamos selecionar Linux aqui e você vai baixar esse zip. Baixando o zip, você vai lá na pasta e vai extrair ele. Vamos extrair o zip. E aqui você vai usar essa pasta aqui, tá? Essa NWRFC SDK. Essa pasta a gente vai copiar lá para dentro do Linux. Então vamos voltar para o tutorial. Agora a gente vai copiar o conteúdo daquele zip para esse local. usr/sap/nwrfc SDK. Então vou abrir o FileZilla para a gente fazer essa transferência de arquivos. Aqui na minha esquerda já está a pasta que a gente precisa mandar lá para o Linux, tá? Agora eu vou procurar aquela pasta que a gente tem que copiar, a USR. A gente tem que criar uma pasta aqui, SAP. Entre nela e copie essa pasta, só arrastar. Pronto, agora vamos voltar para o tutorial. Próximo passo é criar esse arquivo aqui com esse conteúdo lá no Linux. Então vamos abrir aqui o terminal. Vou criar esse arquivo, então vi etc ld.so.conf.d/nwrfc-sdk.conf. Aqui eu vou colocar usr/sap/nwrfc-sdk/lib. Vou salvar. Próximo passo é executar esse comando. Deixa eu dar um clear aqui. Vou executar o comando ld config. Pronto. Depois a gente vai dar um update aqui no yum. Beleza? Atualizado. Deixa eu redimensionar aqui essa janela. Tá, próximo passo é instalar o Node.js, tá? Instalação concluída. Agora a gente vai criar uma pastinha do nosso projeto. Eu vou lá para a raiz do Linux.
e vou criar a pasta projeto. Vou entrar na pasta. Agora a gente vai instalar o Node-RFC. Então coloque npm install Node-RFC. Beleza? Instalado. Agora a gente vai baixar o arquivo index.js, que eu já deixei aqui para vocês, tá? Então volte aqui, um nível. E você vai criar esse arquivo lá dentro da sua pasta do projeto, tá? Então vou baixar esse arquivo e vou transferir lá para aquela pastinha do projeto que a gente criou no Linux. Vamos transferir lá então, pasta do projeto. Deixa eu atualizar aqui. Ó, projeto index. Você vai precisar de mais um arquivo, que é o arquivo de configuração. Vamos lá para o tutorial. Vamos voltar aqui para essa pastinha. E você vai baixar esse arquivo aqui, ó, o sap nwrfc.ini, que tem a configuração do ambiente que você quer conectar, tá? Então vamos copiar e você vai modificar apontando para o seu ambiente SAP, tá? Vamos baixar aqui e eu vou transferir para o Linux. Pronto, baixei aqui o arquivo, eu vou mover lá para o Linux. Agora a gente vai criar a função zfm_test_rfc, que vai ser o módulo de função que a gente vai testar a chamada do Node.js, tá? Eu já deixei essa função aqui na pastinha do GitHub. Então entre aqui na função e crie exatamente como está aqui, com esses parâmetros e com essa implementação. Não esqueçam de colocar aqui cada parâmetro desse vai ser passado por valor. E essa função tem uma opção lá que vai ser chamada remotamente, tá? Eu vou abrir o SAP aqui para mostrar para vocês. Estou aqui no módulo de função, então vocês vão mudar o tipo de processamento aqui para habilitar as chamadas remotas nesse módulo. Vão criar os parâmetros aqui, lembrando sempre de marcar essa opção, tá? Esse flag aqui para passar por valor, senão não funciona. Então crie cada parâmetro desse, tá? Conforme está lá no exemplo que eu passei. Agora vamos voltar lá para o tutorial. Pronto, a função já está criada, agora é só executar essa aplicação Node.js para fazer a chamada do módulo de função. Então vamos lá para o Linux. Agora eu vou executar a aplicação Node para ele chamar o módulo de função lá no SAP e imprimir o resultado aqui para a gente. Então vou colocar node index.js. Aqui ele chamou o módulo de função, passou os parâmetros e retornou e a gente imprimiu aqui os parâmetros, tá? Só que aqui está cortando, né? Porque o resultado é muito grande. Então vou executar de novo, só que eu vou redirecionar a saída para um arquivo de texto, tá? Vamos colocar aqui output.txt. Pronto, agora a gente vai olhar lá no FTP como que está esse arquivo de saída. Estou aqui no FTP, vou atualizar. Apareceu o arquivo aqui, ó, output.txt. Eu vou visualizar o conteúdo. E está aqui, ó. Então, os parâmetros de modificação, né? Parâmetro cd, underline param1, a gente passou 9. A gente passou, na verdade, 2, né? 9 foi o valor que foi modificado lá dentro do módulo de função, tá? Tem a estrutura aqui de aeroporto, de modificação também. Aqui já tem um parâmetro de saída, que é uma data, ó, 25/7 de 2023. Tem uma estrutura de saída também. Parâmetro de entrada, estrutura de entrada. Tabela de saída. Então, aqui está retornando aqui 13 aeroportos, tá? Depois a gente vai conferir lá no SAP, a gente vai debugar essa chamada. E aqui embaixo tem a tabela de entrada aqui, tá? Que a gente passou como parâmetro. Agora a gente vai fazer a mesma chamada, só que debugando dessa vez. Então a gente tem que colocar um breakpoint externo lá na função no SAP. Aqui na função eu vou colocar um break externo nessa linha. E agora a gente vai chamar novamente a aplicação Node. Vou executar de novo, tá? O debug abriu automaticamente aqui. Agora a gente consegue ver quais parâmetros que tem nessa função. Então, vou colocar tudo aqui no debug para a gente ver. Parâmetro de entrada, estrutura de entrada, ó, teste, o aeroporto.
Aqui a parte de saída, de exportação, que a gente não atribuiu ainda. Tabela de entrada, a gente passou 3 linhas. Tem a tabela de saída, que a gente não preencheu ainda. E os parâmetros de modificação. Aqui entrou 2. E aqui na estrutura de modificação entrou esse aeroporto A02. Agora eu vou executar a função. E ele vai preencher aqui a saída com 53 linhas. Tá aqui. O parâmetro de modificação que estava 2 virou 9, porque a gente modificou aqui. Tá? E a estrutura de modificação a gente carregou um aeroporto aqui, CS, esse aqui. Esse aeroporto aqui, ó. Tá? Então eu vou executar e o retorno foi recebido aqui na parte do Node, tá? Então é isso, pessoal. A gente conseguiu fazer a chamada do módulo de função a partir de uma aplicação Node. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.